A paz do Senhor. Vou pedir ao reverendo para a oração da palavra, por favor. Maravilhoso Deus e Pai, a honra e a glória seja dado ao Teu nome. Aquele que é digno e merecedor é o Senhor, Criador e sustentador do universo. Elohim é o Senhor, Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Ró, nosso bom pastor, por isso nada nos faltará. Em Tuas mãos, ó Deus, queremos consagrar mais uma vez a Tua palavra. A Tua serva que nesta manhã será usada como boca de Deus. Pai, estou a lhe pedir a intrepidez, a ousadia para ministrar a Tua palavra, Senhor, seja notório em sua vida na manhã do dia de hoje. Senhor, que a Tua palavra tenha livre curso, Senhor, e encontre lugar em nossos corações para produzir frutos dignos de arrependimento. Pai, abençoa a Tua igreja de tal modo que receba a palavra com agrado. Que esta palavra, Senhor, nos leva a uma reflexão profunda para que, ó Deus, nossas vidas sejam verdadeiramente produtivas, sejam uma vida que glorifique o Teu nome. Pai, abençoe. É no poderoso nome de Jesus que nós queremos orar. Tua palavra já é abençoada. Cumpra somente o Teu desígnio de que a palavra que sair da Tua boca jamais voltará vazia. Usa poderosamente a Tua serva e abençoa o Teu povo. Alimenta-nos, ó Pai, como o Senhor quer, por amor ao vosso nome. Eu oro com fé e declaro a bênção do Senhor sobre o Teu povo desde agora e sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios é um livro do Antigo Testamento. E vamos, nesta manhã, navegar no capítulo 9, no seu versículo 1. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Já acharam? Assim diz a bendita e santa palavra do Senhor. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Amém? Por favor, podem tomar os vossos assentos, glorificando ao Deus do universo. Em primeiro lugar, quero externar os meus agradecimentos a Deus por me ter escolhido na manhã de hoje como porta-voz da sua palavra. Também quero externar os meus agradecimentos ao anjo da igreja e à sua liderança pela confiança depositada para esta manhã trazer a palavra à igreja. Os meus agradecimentos também vão pela presença de cada um dos irmãos aqui neste santo lugar. Também agradeço a Deus pela vida da minha família. Ora, o texto da nossa mensagem foi extraído do livro de Provérbios. Este livro também é conhecido como o livro da sabedoria. Trata-se de uma coletânea de escritos por vários autores, incluindo Salomão, Ezequias, Agur, Lemuel e outros. O propósito deste livro é de levar ao povo de Deus a sabedoria, o conhecimento, o ensino, no sentido de não nos desviarmos da sua palavra, se bem utilizada. Foi um livro escrito nos anos de
960 a 686 antes de Cristo. Bem, o tema que eu trago para esta manhã, segundo a leitura que nós acabamos de fazer, é princípios orientadores para uma família estável. Primeiro, começo, mesmo antes de adentrar na mensagem, eu quero estabelecer aqui alguns conceitos. Conceito de família. O que é uma família, finalmente? Nós temos ouvido esta palavra várias vezes. Família, família e família. Nós podemos destrinçar aqui vários tipos de família. A família biológica, a família espiritual, a família social. Na família biológica, nós temos a considerar a família nuclear, que é a família formada pelo pai, mãe e filhos, e a família colateral. A família colateral é a família que é constituída por primos, primas, tios, avós, etc. A família espiritual é esta que aqui se encontra reunida neste lugar para adorar ao Senhor e cultuar a sua fidelidade. Temos a família social. Essa família social também é dividida em vários ramos. Família desportista, família partidária, família. Nós queremos dizer que o Senhor deu-nos o livro de sabedoria para podermos gerir a nossa família de acordo com os seus princípios, de acordo com o seu regulamento. Assim sendo, nós também podemos definir sabedoria como o conhecimento. Sabedoria é um conhecimento distinto, é um conhecimento muito vasto de determinadas situações, conhecimentos de várias ciências, conhecimento de várias situações. Irmãs e irmãos, a sabedoria, segundo Salomão, diz que ergueu a sua casa em 7 colunas. Essas 7 colunas que nós vamos agora destrinçar são os pilares básicos que uma família deve gerir para manter a sua família estável do ponto de vista psicoemocional. Nós queremos aqui dizer que Salomão foi filho de Davi e ele mesmo pediu, quando Deus lhe apareceu, que queria sabedoria para governar o povo que o Senhor lhe dera. Nós sabemos que atualmente a família sofre grandes embates. Embates a nível da mídia, a nível das redes sociais, a nível da internet, através de ondas de violências, quer no lar, quer na sociedade. Também
a família sofre o embate através da desestabilização econômica. Salomão sugere-nos, no texto lido, 7 princípios essenciais para que uma família estável e harmoniosa deve pôr em prática. Então, nós vamos começar por enumerar os diferentes princípios. O primeiro princípio é a inteligência. No livro de Provérbios, neste livro que nós estamos a meditar, Provérbios 24:3, no seu capítulo 3, Salomão diz que é com a sabedoria que nós edificamos a casa, mas é com a inteligência que nós a consolidamos. Há necessidade de usarmos da inteligência para consolidarmos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E para isso, há necessidade de estabelecermos prioridades. Nós sabemos que a família é o maior bem precioso que nós temos. É a nossa família. Eu refiro-me com particular incidência à família nuclear. Não quero de modo algum afastar a família colateral, mas o bem precioso é a nossa família nuclear. Então, fazendo uma escala de prioridades, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, está Deus. Em segundo lugar, nós colocamos a família. Colocamos a família. Pois que assim está escrito em 1 Timóteo 5:8, os irmãos podem conferir, 1 Timóteo 5:8, em que Paulo diz: se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé. Se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé. E é pior que um incrédulo. Nós temos, portanto, que cuidar da nossa família em todas as áreas da vida da nossa família. Em terceiro lugar, nós temos como prioridade a igreja. Amados irmãos e irmãs, é sempre aconselhável a família pertencer à mesma denominação cristã, à mesma denominação, para não haver desajustes no lar, na família, em casa. Porque se um pertence ao Simão Toco ou Simão Quimbango, outro pertence à Católica, outro pertence à ADP, outro pertence a Simão, enfim, a outras denominações. A linguagem em casa não será equitativa, não terão a mesma linguagem. Dizem, eu aprendi na denominação que eu frequento, que roubar não é pecado. Roubar é tirar. Eu aprendi na minha denominação que ter amizades no mundo não é pecado, mas é forma de partilhar, ou é forma de conviver também com as pessoas do mundo. Ora, neste interim nós não podemos de modo algum ter uma família estável, porque não conseguirão partilhar a palavra, não conseguirão ter a mesma forma de meditar a palavra e de
orar, não conseguirão orar em conjunto. Cada um fica no seu canto, ora quando lhe apetece e ninguém vai exigir que a oração é necessária na família. Dentro da família, dentro aqui deste princípio que eu estou a abordar, além desta confluência, portanto, haver uma denominação comum em que a família partilha, também precisamos de ser inteligentes para estabelecermos prioridades. Conflitos no lar, conflitos entre filhos, conflitos esposo-esposa. Temos que ser inteligentes para sabermos contornar os conflitos. Temos que ter momentos reservados para conversarmos com os nossos filhos, para conhecermos os nossos filhos. Muitas das vezes, toda a gente, nem todos os filhos têm o mesmo temperamento, o mesmo caráter. E os pais têm que saber lidar com esta diversidade. Saber como lidar com cada filho. Porque cada filho é um universo diferente. É um poço desconhecido. E nós, como pais, eu refiro-me pais, mãe e o pai, que são as autoridades máximas na família, no lar. Por isso eu disse, vou dar particular realce à família nuclear. O pai e a mãe são as autoridades em casa. Não podemos de modo algum deixar que os nossos filhos tenham amizades no mundo. É uma verdade que eles estão mergulhados no mundo, têm que ir à escola, têm que ter outras atividades fora da igreja. Mas somos nós pais que devemos aconselhar o caminho que devem andar. Nessa altura, nós também queremos dizer, ou eu quero dizer, que Deus colocou um grande potencial nas mulheres. Mulheres sábias. Eu quero dizer que este potencial que Deus colocou no coração, na vida da mulher, foi precisamente para ela poder edificar o seu lar. Muitas das vezes, e há registros estatísticos, de que a mulher tem maior maturidade, a sua maturidade é mais precoce do que a maturidade do homem na mesma idade. Nós verificamos que uma mulher aos 18 anos, 20, já pode gerir a sua casa. Enquanto que o homem na mesma idade ainda tem certas debilidades. Não quero de modo algum ferir suscetibilidades, mas está cientificamente comprovado. Amém, irmãos? Não fiquem zangados porque isto foi comprovado. Também um outro princípio que sustenta a base da família, de uma família, é ter Deus no centro, ser um lar teocêntrico. Quer dizer que Deus é prioridade naquela família. O Salmo 128, nos seus versículos 1 e 3, os irmãos poderão ver, poderão ler, também é chamado o Salmo modelo da família. Ela diz o seguinte, eu vou rapidamente aqui ler.
128, desculpa-me, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, ele tem que conduzir o seu lar à luz da palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos, não é? Amém. Do trabalho das suas mãos comerás. Deus está aqui a aconselhar que, Salomão, estou em Salmos, David está a aconselhar à família cristã que do trabalho de suas mãos comerás, serás feliz e tudo irá bem. Ora, se um pai não trabalha, se um pai espera surrupiar de uma loja, roubar numa loja, roubar no mercado, etc, etc. Este pai, esta mãe, não irão de modo algum desfrutar do temor de Deus. Eles não temem a Deus. E nesse lar, a esposa é considerada como a videira frutífera. É uma esposa que trabalha, é uma esposa sábia, é uma esposa que tem as características de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa. E os seus filhos são considerados como rebentos de oliveira à volta da sua mesa. Um quadro muito bonito. É um quadro que, de facto, muitos não beneficiam, muitos não gozam por falta de temor a Deus. Este salmo é completado com o Salmo 127, no seu versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se no nosso lar Deus não estiver presente, nós vamos ter muitas debilidades, muitos desajustes. Quer dizer, não se tornará um lar feliz, porque só é feliz o lar cujo sustentáculo, cujo substrato é Deus. E nós temos que saber como buscá-lo, como fazer do nosso lar uma segunda igreja. Aliás, a igreja primitiva começou com um núcleo de famílias e depois foi se alargando e formou-se uma comunidade maior. Amém, irmãos? Eu quero prosseguir dizendo que este modelo de gerir a nossa família é um modelo mais eficiente, mais eficaz, que nos traz uma estabilidade psicoemocional. Sentimos-nos bem em casa, queremos ficar com os nossos filhos, queremos ficar com os nossos esposos, queremos ficar com as nossas esposas. Também o contrário se vive. Há pessoas, esposos, filhos, esposas, que procuram chegar a casa tarde, já à noite, para não ter contacto com a família, com o resto da família. Por quê? Porque não têm temor a Deus, não estão unidos, não oram, não buscam a Deus, não meditam, não jejuam, não vigiam. Eu há pouco disse que para o Senhor ser o centro da nossa família, nós temos de facto que estabelecer um tempo de oração. Termos um lugar apropriado para buscarmos a Deus. Nós temos uma sala de jantar, temos uma sala de televisão, temos uma sala, enfim, temos várias salas em casa. Mas muitos de nós não têm uma sala específica
para ter um encontro com Deus. É uma verdade que Jesus nos ensina. Quando orarmos, entramos no nosso quarto. Entramos no nosso quarto, fechamos a porta e entramos em contato com o nosso Deus. Muitas das vezes, nós, para orarmos e fecharmos a porta, esta porta muitas das vezes representa o turbilhão que existe no nosso ser. Turbilhão como? Nós não conseguimos encontrar Deus, mesmo fechados dentro de um quarto, se o nosso coração estiver atribulado, com invejas, mentiras, com fofocas, com uma série de ervas daninhas no nosso coração. Nós temos que nos despojar disto para de facto termos um verdadeiro encontro com Deus e fecharmos a porta a tudo que nos impede para termos o verdadeiro encontro com Deus no quarto secreto. Amém, irmãos? Quero referir-me ao terceiro princípio que Salomão nos indica. O terceiro princípio é a obediência. Obediência que é a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, nós, pais, e sabendo conduzir os nossos filhos segundo a palavra de Deus, vai haver uma áurea na nossa família de obediência. Toda a gente vai querer adorar, glorificar a Deus e toda a gente vai se sentir feliz. Pois que Deus não pode abençoar uma família no meio do pecado. Não pode abençoar. Pois que em Isaías 59, 1 e 2, diz que há uma parede, há uma barreira entre nós e o nosso Deus por causa do nosso pecado. Ele não nos abençoa. E por causa da nossa iniquidade, Ele não nos ouve. Ele tapa os ouvidos. Porque nós estamos cheios de iniquidade, cheios de pecados. Iniquidade é um pecado geracional, é um pecado que vem já dos antepassados. O pai ou o avô foi promíscuo, o pai é promíscuo, o neto é promíscuo e assim sucessivamente. Contrariamente ao pecado, o pecado é a desobediência. Nós sabemos que estamos a pecar, nós sabemos que é proibido e nós vamos e fazemos. Tal como foi o caso de Eva. Ela estava proibida de tirar o fruto da árvore proibida, mas ela sabia que estava a pecar, mas ela foi. Isto é desobediência. No nosso seio, no seio de uma família cristã, tem que haver de facto obediência e temor à palavra de Deus, para que tudo nos vá bem. A princípio é difícil nós pormos em prática esses princípios, mas com o tempo nós vamos nos habituando e vamos fazer uma família que de facto vai mudar a sociedade. Nós sabemos que a nossa sociedade, a mudança da nossa sociedade parte da base para cima e não o inverso. Porque se nós esperamos que os nossos governantes venham a mudar do dia para a noite,
nós estamos a ser líricos, nós estamos a ser fantasiosos, porque a mudança verdadeira começa na base, que somos nós, as famílias. Porque é a partir das famílias que saem elementos para constituir o governo que rege a nação. Ora, se nós como famílias estamos relaxados, não ensinamos princípios morais aos nossos filhos, o que é que nós estamos à espera para a mudança no país? Não estamos a fazer nada, não estamos a contribuir, porque a nossa contribuição para esta mudança começa na família. Porque se nós ensinarmos ao nosso filho que não se deve mexer aquilo que não nos pertence, logicamente quando ele for ministro, quando for governador, quando for presidente da República, não se vai apoderar dos bens do povo, porque aprendeu em casa que não deve mexer o que não lhe pertence. Amém, irmãos? Esta é a nossa missão como família. Esta é a nossa missão. Se nós queremos um dia dizer: bendita é a nação angolana, cujo Deus é o Senhor, então nós temos que trabalhar com mais afinco neste processo. Amém, irmãos? Bem, agora vamos ao quarto princípio, que é o temor a Deus. Afinal de contas, o que é o temor? Temor é reverência. Reverência. Temor é respeito. Temor também é medo. Quando é que nós dizemos que temos temor a Deus? Quando nós somos íntegros. Quando temos um comportamento, o mesmo comportamento é idêntico, quer em casa, junto dos pais, junto do esposo, junto da esposa, quer junto do pastor. Porque se nós, fora dessas pessoas, nós não sabermos, não conseguirmos assegurar os nossos apetites, o que é que vai acontecer? Não estamos a temer a Deus, porque o único que de facto nos conhece e que esquadrinha os nossos corações é Deus. Não é a família, não é o pai, não é a mãe, porque nós podemos ser dissimulados, nós podemos dissimular comportamentos. E por isso é que muitas das vezes há pais que, perante situações que os filhos envergonham os pais, pela conduta que eles têm em casa, os pais vão a favor dos filhos, dizendo: não, meu filho não pode, nunca seria capaz de desviar o seu filho. Não sei se me estou a fazer entender, irmãos. Nós temos de ter em consideração este pormenor, que é muito relevante para o engrandecimento, para o pilar de uma família abençoada, de uma família estável. Nós na família temos que nos conhecer bem uns aos outros. Porque o que é que acontece? Muitas das vezes, e particularmente na fase da adolescência, simulam ir a uma festa, etc, etc. Saem de casa com determinadas roupas. Finalmente, na mochila, têm outro tipo de roupas. Portanto, este adolescente, este jovem, não tem temor a Deus. Também quero dizer que não há temor àquela senhora, àquela mãe, que estando em casa com os seus filhos, com o seu esposo, ainda troca recadinhos através de mensagens com pessoas que não têm nada a ver com a sua família. É um amigo. Pronto, é uma amiga. Não pode.
tem que haver, de facto, temor a Deus. Pois que se Deus falasse diretamente, ou se tivéssemos um encontro frente a frente com Deus, logicamente que nós iríamos procurar um sítio para enterrar a nossa cabeça. Outro princípio, quinto, estou a referir-me ao quinto princípio, é a cultura do perdão. Num lar em que não há perdão, há desestabilização. Não há comunicação, porque não sabem perdoar. Jesus, quando Pedro perguntou quantas vezes devo perdoar, Jesus disse que devíamos perdoar sempre, 70 vezes 7. Ninguém pode conferir o número de vezes que vai perdoar ao irmão. Aliás, depois são muitos irmãos que poderão incomodá-lo, poderão admoestá-lo. Quantas vezes vai perdoar? Ele já vai perder a conta. Por isso é que muitos irmãos dizem, não perdoam no fundo do coração, não são sinceros no seu perdão. Eles dizem, está bem, irmão, não tem marca, não tem problemas, isso já passou, não se lembra mais disso. Mas ele dentro dele, na mente, no coração, ele está a ruminar. Ele está a dizer, eu não quero mais ver na minha frente, eu não quero mais nada com esse irmão. Será que ele perdoou? Não perdoou. Ele não perdoou. E não é este tipo de perdão que nós esperamos de Deus. Ora, vamos fazer uma analogia, nós e Deus. Geralmente, quando nós oramos o Pai Nosso, nós justificamos-nos imediatamente. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, porque nós já perdoamos o nosso irmão. De que forma é que nós perdoamos esse irmão? É mantendo reservas, mantendo ressentimentos? Não. O perdão que nós queremos de Deus é um perdão de facto sincero. Que Deus não se lembre mais dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós queremos encontrar este perdão. Então vamos procurar fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa em relação aos nossos irmãos. Quando é para perdoar, sim, está perdoado até no fundo do coração. Não sejamos como sepulcros caiados. Estamos à frente, somos uma coisa e atrás somos outras. Albergando uma série de preconceitos que não dignificam a Deus. A felicidade num lar, a felicidade numa família depende muito do perdão. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a perdoar porque também nós somos falhos e nós também precisamos do perdão dos nossos irmãos. Amém, irmãos, ou não amém? Nós queremos o perdão dos nossos irmãos, então nós temos que liberar o perdão também para os outros que nos magoam. Um outro princípio é o de sustentar a família numa mesma denominação, estarmos na mesma igreja, aprendermos os mesmos dogmas, a mesma doutrina, os mesmos preceitos, etc, etc. Não fica bem, aliás já fiz menção há pouco, que um é da Jeová, um é do Simão Toco, outro é da Católica, outro é da ADP. Aqui não haverá união e não se poderá orar em conjunto. Não se pode ter, de modo algum, fazer, de facto, um culto doméstico. Josué diz, no seu capítulo 24, 15b, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isto também deve ser uma das passagens
que nós devemos ter no nosso coração, no coração de cada um de nós. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A igreja pode repetir, por favor? Amém. Obrigada. Nós temos o sexto princípio, que é educar e criar os filhos à luz da palavra de Deus. Pois que em Provérbios 22:6 vem a dizer: ensina e educa a criança no caminho em que deve andar, e quando velho não se desviará dele. Porque se nós desde criança, se nós ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos netos, o caminho que devem seguir, ainda que apareça alguém na escola, num outro local, fora de casa, ou da família, ou fora da igreja, não se vai deixar levar por doutrinas falsas, porque ele está sedimentado na palavra de Deus. O que lhe foi ensinado em casa, tem estado a pôr em prática. Amém, irmãos? Há muitas pessoas, muitos pais, que lamentavelmente pedem orações acerca dos seus filhos desviados. Nós perguntamos: o que fez durante o tempo de educação, enquanto crescia? É uma verdade que muitos pais têm cuidado de levar os seus filhos à luz da palavra de Deus. Mas também é outra verdade que há desvios de comportamento. E nós temos aqui o Salmos 84, que nos diz que, de facto, há esses casos, é o versículo 30, nesses casos pesará a mão do Senhor sobre estes que se desviam, mas Ele vai manter a sua fidelidade em relação aos pais que sempre o buscam. Quer dizer que, ainda que nós tenhamos um filho desviado, uma filha desviada, o Senhor de facto vai pesar a mão sobre esses filhos, mas não vai retirar a benignidade dele, porque ele tem uma aliança com os pais. Amém? O sétimo e último princípio é o exemplo dos pais, o estilo de vida que os pais levam. Nós podemos conferir em Efésios 5:33. Em Efésios 5:33. Efésios 5:33 diz o seguinte: não obstante, vós, de per si, também ame a sua esposa. Quer dizer que tem que haver amor e respeito mútuo dentro da família. Chama atenção aos filhos, no capítulo 6. Filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a tua mãe e o teu pai, que é o primeiro mandamento de promessa para que tudo te vá bem sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos desviados. Nós sempre dizemos aqui na igreja, temos que dobrar os joelhos para os nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, para que não se desviem
do caminho do Senhor. Os pais são referência dos filhos, a conduta dos pais. O que é que os pais fazem? De madrugada acordam para orar? Os pais oram antes das refeições? Os pais são presentes em casa? Os pais conhecem cada um dos filhos? Pois que é este retrato que os filhos, depois de casados, vão querer plasmar para o seu lar. E é bom que os pais levem uma conduta no sentido de poder dar aos filhos uma conduta excelente, no sentido de eles serem a referência dos seus filhos. Para concluir, Deus confiou nas nossas mãos, não é? Nas mãos do casal, uma família. Esta família tem que ser restaurada para se estender a bênção do Senhor. E que a palavra, introduzindo a palavra de Deus no seu dia a dia, praticando a oração, amando os seus filhos, amando os seus esposos, amando as suas esposas. Os nossos filhos, mesmo depois de grandes, querem um abraço dos pais, filhos casados, não casados, querem ouvir dos seus pais: eu te amo, eu gosto de ti, eu gostaria que tu visses esta situação no sentido de haver um crescimento espiritual, um crescimento social na tua vida. Os filhos gostam, esperam, mesmo filhos com cabelos brancos, querem ouvir isto dos seus pais. Tem 50 anos, a mãe tem 80 ou 70, querem, por que não pôr ao colo? Bem, também os ossos já estão frágeis, não é? Com o peso do filho podem quebrar os ossos, mas é bom dizermos, filhos: eu te amo, filha, eu te amo, nunca me esqueci de ti, mesmo depois de saíres de casa para a tua, tu permaneces no meu coração como os outros que ainda estão em casa. Bem, fui muito extensa, irmãos, desculpem-me, mas assim foi a mensagem que eu trouxe. Muito obrigada. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.